2 de novembro, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. E a palavra diz: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém e graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia na certeza que estaremos pedindo ajuda pelas nossas incredulidades no dia de hoje, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora no versículo do dia. Sejam muito bem-vindos neste momento de fé, meditação, reflexão, estudo e posteriormente oração. Para você que chegou agora, é a primeira vez, meu irmão, minha irmã, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, deixando seu like, é rapidinho, você nem vai perder nada do conteúdo de hoje. E para vocês que já seguem a obra, não esqueci não, vá lá, nos dê um apoio, ajude a nossa obra, faça o mesmo. E, por fim, agora você pode apoiar o nosso projeto, você pode apoiar a nossa causa sendo um colaborador aqui embaixo, seja membro. Que Deus nos abençoe. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque pela graça que me é dada, refere-se ao apostolado de Paulo dado pela graça de Deus. Filipenses 3, versículo 8. Digo a todos vós que não vos considereis a vós mesmos melhores do que realmente sois. Israel havia caído, e a razão, pelo menos em parte, deveu-se a exatamente isso, uma orgulhosa avaliação não bíblica de si mesmo. Mas pense com moderação, não seja arrogante, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso é dado pelo Espírito Santo na conversão. Vamos estudar a palavra de hoje. Possuir uma autoestima sadia é importante, porque alguns têm uma péssima impressão de si mesmos. Por outro lado, outros se superestimam. A chave para uma avaliação própria, sincera e precisa é conhecer a base do nosso valor, nossa identidade em Cristo, de acordo com os padrões eternos. Sem Ele, não somos capazes de ser bem-sucedidos, mas em Cristo somos valiosos e capazes de desempenhar serviços dignos. Se utilizarmos os padrões do mundo em relação ao sucesso e às realizações, nossa avaliação poderá levar-nos a um conceito muito elevado sobre o que valemos aos olhos dos outros e a perdemos de vista o nosso verdadeiro valor aos olhos de Deus. Nesta primeira parte, gostaria de dedicar 2 pontos importantes. Primeiro, medida da fé. Deus reparte os seus dons em uma certa medida. A esta medida de dons espirituais, Ele chama de medida de fé. Segundo ponto, Deus repartiu. Os outros receberam a porção deles, assim como nós. Portanto, seria malícia de nossa parte se nos levássemos para desprezar os outros, como se fôssemos as únicas pessoas a obterem os favores do céu. Nesta segunda parte de entendimento, não pense em si mesmo além do que convém. A primeira mudança de mentalidade acontece em relação a nós mesmos, porque é a partir de quem achamos que somos que entramos no terreno do trabalho para Deus, especialmente na Igreja de Jesus. A primeira qualificação necessária é não se achar bom, saber que é a misericórdia de Deus que nos dá oportunidades de trabalho. Com a mesma bondade que um pai ou mãe procuram algo para fazer para o filho que se oferece para ajudar. Quando Paulo se julgava um campeão da verdadeira fé, Deus teve misericórdia e lhe apareceu, mostrando que, na verdade, ele estava totalmente errado, perseguindo o próprio Filho de Deus. Essa experiência de ser flagrado, totalmente enganado sobre o serviço de Deus, ensinou a Paulo que é necessário muita humildade. Você não é um grande servo de Deus, e outro também não. Achar-se inferior aos outros também não é o caminho. O que conta aqui não é o
quanto se faz, mas sim o que se crê, o quanto se depende de Deus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. No contexto desse versículo, Paulo está preocupado que as pessoas estivessem pensando de si mesmas, além do que convém. Seu mérito definido para esse orgulho é dizer não somente que os dons espirituais são obra da livre graça de Deus em nossas vidas, mas que também o é a própria fé com que usamos esses dons. Isso significa que todos os possíveis motivos de jactância são removidos. Como podemos nos vangloriar se até mesmo a qualificação para receber dons também é um dom? Essa verdade tem um profundo impacto sobre como oramos. Jesus nos dá o exemplo em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Antes que Pedro o negasse 3 vezes, Jesus lhe disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus ora para que a fé de Pedro seja sustentada apesar do pecado, porque ele sabe que Deus é quem sustenta a fé. Portanto, devemos orar por nós mesmos e pelos outros dessa mesma forma. Assim, o homem com o menino epilético gritou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, versículo 24. Essa é uma boa oração. Ela reconhece que, sem Deus, não podemos crer como devemos. E lembre-se, o orgulho vem antes da queda. Tente equilibrar essas duas verdades. Não devo ser orgulhoso, mas devo entender o quanto Deus me valoriza. Não é fácil. Satanás pode usar nosso autodesespero, o que chamo de síndrome de verme, para nos desencorajar e nos barrar de usar nossos dons e entender o nosso valor para Deus no trabalho do reino. Por outro lado, orgulho tira Deus do quadro e atribui qualquer contribuição ao reino de Deus a nós e não a Ele. Ser o portador da imagem de Deus e parte da humanidade caída é mais do que uma questão teológica. É a luta diária de ser um discípulo, mas mantemos o equilíbrio certo louvando aquele que nos fez seus filhos e nos adotou para a sua família. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Como seu filho, redimido às custas da vida de Jesus, sei que sou amado e valorizado pelo Senhor. Sei que o Senhor me deu habilidades e dons para usar para a sua glória e para abençoar sua igreja. Mas, Pai, não quero nunca pensar que minha habilidade, melhor dizendo, que as minhas habilidades são ligadas a qualquer superioridade ou trabalho meu. Sei que o Senhor me deu os dons, habilidades e experiências que me formaram. Então, por favor, Jesus, me capacite para glorificá-lo. Pai, não quero que a glória alcançada pelos dons que o Senhor me deu para me vangloriar ou me roubar de saber que eu sou o que sou. Tenho o que tenho e faço o que faço por causa da sua graça e seus dons generosos. Que eu possa ser sempre humilde, mas, ao mesmo tempo, valioso no trabalho, no seu reino. E oro por aqueles enfermos, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão agora angustiados, depressivos, com baixa autoestima, com depressão, com ansiedade, passando pelas turbulências da vida, pelo deserto, pela perda de um ente querido. Mas sabemos que o amor de Cristo é superabundante e receba as provisões para a sua vida em nome de Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém.
E graças a Deus, graças a Deus. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Nos recomendem, compartilhe e seja um cooperador da obra. Aqui embaixo, vá lá, apoie a nossa causa. Que Deus nos abençoe.